na semana 1, primeiramente você vai fazer a leitura desses dois textos aqui. São duas notícias jornalísticas. Depois que você fizer a leitura dos textos, aí a gente vai responder as perguntas. Questão 1. De acordo com o texto 1, o que causou a piora na qualidade da água na Baía de Guanabara? Foi a poluição por esgoto. Questão 2. O texto 2 menciona qual a quantidade de lixo foi retirada da Bahia. Que quantidade foi essa? Foram 350 toneladas. Questão 3. Segundo o texto, o que fez com que a quantidade de lixo aumentasse? Foi o aumento do índice pluviométrico, ou seja, as chuvas, e o aumento da produção de lixo durante o isolamento social. Questão 4. O que há em comum nas duas notícias? Os dois textos falam sobre o crescimento da poluição na Baía de Guanabara e tem linguagem padrão. Questão 5. Qual a principal informação tratada no texto 2 que não foi abordada no texto 1? Foi a relação do aumento da poluição da Baía de Guanabara com a pandemia. Atividade 2. Então, você vai fazer a leitura desse texto aqui e depois que você tiver lido, a gente vai responder as perguntas. Questão 1. Quem geralmente pesquisaria essa lei? O que leva uma pessoa a pesquisar essa lei? Então, quem pesquisaria seriam advogados ou pessoas que querem agir para que um determinado direito seu seja respeitado. Questão 2. A que público se destina essa lei? São estudantes brasileiros. Questão 3. Na parte superior do texto, encontramos um número de lei e uma data. O que podemos perceber sobre essa lei a partir dessas informações? Que muitas outras leis foram feitas antes dessa e que ela passou a vigorar em 26/12/2013. Questão 4. Essa lei é válida em todo o território nacional ou somente para algumas regiões? Justifique. Vale em todo o Brasil, porque é uma lei sancionada pela Presidência da República. Questão 5. Qual o significado da palavra vetado nos parágrafos 3º e 7º desta lei? Vetado significa não foi aprovado. Questão 6. Qual a importância dessa lei para os estudantes? É facilitar o acesso dos estudantes ao lazer, cultura e esporte. Questão 7. Você já fez uso dessa lei em seu dia a dia? Aí a resposta é pessoal. Eu nunca usei, porque eu já deixei de ser estudante muito antes dessa lei ser criada. Então, aqui na semana 2, a gente vai começar fazendo a leitura dessa tirinha aqui. Então, tem duas mulheres aqui conversando, aí a primeira vai e fala: tô sem usar o celular já faz um tempo. Legal. E tá conseguindo numa boa? Tranquilo. Há quanto tempo você tá sem usar o celular? 2 dias, 7 horas, 25 minutos e 32 segundos. E aí ela aparece aqui suando, né? Mudou até a cor do rosto dela, com a expressão bem assim, preocupada, bem alarmada e olhando para o relógio. Quer dizer que ela estava sem utilizar o celular dela há 2 dias e algumas horas, minutos e segundos, mas ela não estava tranquila com isso, não. Ela estava ansiosa para voltar logo a utilizar o aparelho dela. Questão 1. É possível perceber uma crítica nessa tirinha. O que se critica? Quais elementos da tirinha nos fazem perceber a crítica? A crítica que está sendo feita é essa aqui, ó. Crítica ao uso excessivo do celular. Isso pode ser percebido na ansiedade da personagem representada por sua expressão facial tensa, seu suor e no fato de que ela conta o tempo que está sem usar o aparelho. Questão 2.
Na perspectiva da tirinha, qual é a relação dos adolescentes com o celular? É a relação de dependência, de vício. Texto 2. Aí tem uns meninos aqui brincando e inclusive tá até quebrando a vidraça de alguém aqui com a bola. E aí tá escrito o seguinte: Pedrinho vivia aprontando na rua. Voltava sempre sujo e machucado. Depois daquele Natal, ele nunca mais foi o mesmo. Quer dizer que ele ganhou um presente, né? E aí a vida dele mudou. Oba, um computador. Aí no último quadrinho é apresentada a mudança que ocorreu na vida do Pedrinho depois que ele ganhou esse computador. Maldito Papai Noel. E aí tá representada aqui a imagem do Pedrinho, diferente do que ele era antes, né? Antes ele era um menino magrinho aqui, aí ele se tornou uma criança ou um adolescente obeso. E você pode ver aqui também um refrigerante e uma embalagem de batata frita. E ele está mexendo freneticamente aqui no computador. Quer dizer que ele parou de se movimentar, de brincar na rua e se tornou uma pessoa sedentária. Questão 3. Nesta tirinha também é possível perceber uma crítica. O que a tirinha critica? O sedentarismo das crianças e jovens de hoje que se movimentam menos e passam mais tempo em frente ao computador. Questão 4. Em que quadrinho percebemos a crítica da tirinha? É no último quadrinho. Questão 5. Quais os elementos que o autor utilizou para evidenciar sua crítica? É o adolescente obeso em frente ao computador, rodeado por pacotes de batata frita e por um refrigerante também, né? Esqueci de colocar aqui. Questão 6. As duas tirinhas criticam aspectos de uma mesma questão social. Você conhece outras tirinhas que também abordam esse tema? Qual a importância desse gênero textual tirinha para a sociedade? Então, essa parte do você conhece aqui, você vai responder do seu jeito. Se você conhece ou se você não conhece outras tirinhas que também abordam esse tema. Você vai colocar sim ou não. A minha resposta diz respeito a essa outra parte aqui, ó. Qual que é a importância desse gênero textual, né, as tirinhas, para a sociedade. As tirinhas são importantes porque utilizam o humor e a ironia para fazer críticas a diversas questões da sociedade, levando o leitor a refletir sobre esses temas. Leia a informação abaixo sobre os efeitos de sentido nos textos publicitários. Gente, se vocês estiverem escutando alguns barulhos de martelada, é porque o meu vizinho está fazendo uma obra aqui. Mas eu não tenho outro momento para gravar esse vídeo, então vai com martelada mesmo, né? Fazer o quê? Então, você vai ler esse texto aqui, esse resuminho sobre a linguagem publicitária, né? Os textos publicitários. E aí eu chamo a atenção de vocês para essas explicações aqui, ó. O tipo de linguagem que é utilizado em textos publicitários, que são as propagandas. Você tem a linguagem referencial, que é quando você divulga uma informação real. A linguagem emotiva, que pretende alcançar as emoções dos leitores. E a linguagem apelativa ou conativa, que é a mais utilizada, né? Porque ela tem o objetivo de convencer alguém a fazer ou comprar alguma coisa. Então, esse aqui é o principal tipo de linguagem que é utilizado nos textos publicitários. Essa parte é só para você fazer leitura. Aí vem as perguntas. Leia o texto a seguir e responda às questões. Então, você tem esse anúncio aqui de um sanduíche da Burger King. O sanduíche está bem destacado aqui, para enfatizar que ele é um sanduíche grande. Ele vê um montão de carne aqui. Parece tão gostoso, né? E está escrito assim: evitamos brigar com o concorrente. Estamos esperando alguém do nosso tamanho. A gente faz do seu jeito. O que ele está querendo dizer com isso? Está querendo dizer que a empresa Burger King nem se importa com os concorrentes, não. Porque, segundo esse anúncio aqui, os outros concorrentes não fazem um sanduíche tão grande quanto o da Burger King. Então, aqui, eles estão enfatizando que a Burger King é uma empresa maior, porque tem melhores produtos e principalmente porque o produto deles, o sanduíche deles é maior. Questão 1. Que tipo de linguagem esse anúncio utilizou? Se identificou mais de um tipo de linguagem, qual predomina? Nesse texto aí, o que predomina é a linguagem apelativa ou conativa, que é a que pretende convencer o leitor a consumir, a comprar esse produto aqui. Questão 2. Qual o efeito de sentido causado pela palavra tamanho?
tamanho reforça a ideia de que o sanduíche dessa empresa é muito maior que o da concorrente. Questão 3. Qual seria a motivação da empresa ao citar o concorrente em um anúncio? É diminuir o produto do concorrente e exaltar o seu para convencer o leitor a consumi-lo. Questão 4. Por que a palavra evitamos encontra-se no plural? Evitamos reforça a ideia de que a empresa é uma equipe e que todos fazem a diferença com o seu bom trabalho. Atividade 3. Releia o texto da atividade anterior, em seguida leia o texto abaixo e responda às questões. Então, você vai comparar esse texto aqui com o anterior. Aí vem o texto aqui, ó. Ao sair de casa, utilize máscara. Segundo o Ministério da Saúde, a utilização de máscaras caseiras impede disseminação de gotículas expelidas do nariz ou da boca, criando uma barreira física que pode auxiliar na diminuição de casos. Questão 1. Qual a diferença entre a campanha publicitária feita no texto 1 para a campanha feita no texto 2? No texto 1, o objetivo é divulgar um produto, e no texto 2, o objetivo é divulgar uma campanha de conscientização. Essa é a principal diferença. Questão 2. Qual a linguagem dos textos publicitários foi utilizada no texto 2? Se identificou mais de uma, qual predomina? Predomina a linguagem referencial, mas também tem a linguagem apelativa. Tem a linguagem referencial porque está passando uma informação real, mas também tem a linguagem apelativa porque também tem o objetivo de convencer a pessoa a utilizar a máscara. Questão 3. Qual o trecho que evidencia a validade da informação apresentada no texto 2? Foi apresentado aqui um motivo para que as pessoas utilizem a máscara, que justifica a utilização da máscara. E essa informação não foi o autor do texto que inventou. Quem forneceu essa informação foi o Ministério da Saúde. Então, essa informação que está sendo colocada aqui, ela é validada pelo Ministério da Saúde. Isso aqui reforça a ideia de que a gente pode confiar, de que o leitor pode confiar nessa informação aqui. Ela vem do Ministério da Saúde, que é um órgão público, então ela é confiável. Então, o trecho que evidencia a validade da informação apresentada no texto 2 é esse aqui, ó, segundo o Ministério da Saúde. Então, vamos aqui para a correção da semana 3. O assunto aqui vai ser pronome relativo, tá? Nós vamos falar sobre os pronomes relativos. Então, você vai primeiramente fazer a leitura desse textinho informativo aqui, que explica o que são, quais são e quais as funções dos pronomes relativos. E aí, a gente vai para as perguntas. Depois você vai fazer a leitura desse texto aqui, mas as perguntas não são de interpretação. Elas são sobre os pronomes relativos que apareceram nesse texto. Então, você pode fazer a leitura e aí a gente vai responder essas perguntas aqui, ó. Questão 1. Indique a quem se refere cada um dos pronomes relativos destacados nos trechos. Letra A. Dano à saúde do trabalhador rural que, em geral, aplica o produto sem proteção. O referente à palavra a qual o pronome relativo se refere vem antes dele. Então, aqui a gente está falando, quando a gente fala assim, ó, que, em geral, aplica o produto sem proteção, quem é que está aplicando algum produto sem proteção aqui, segundo essa frase, segundo esse trecho? É o trabalhador rural. Então, o referente do pronome que é o termo trabalhador rural. Então, você vai colocar aqui a resposta, ó, trabalhador rural. Letra B. Que ingere vegetais contaminados. Nesse caso aqui, você vai ter que olhar lá no texto qual que é o referente do pronome relativo que. Então, vamos lá no texto olhar. Quem que está ingerindo vegetais contaminados? Essa frase está aqui, ó. Que ingere vegetais contaminados. Logo, na palavra anterior ao pronome que, você tem aqui, ó, consumidor. Então, você já subentende que quem está ingerindo vegetais contaminados é o consumidor. Então, você vai colocar aqui a resposta, ó. O referente do pronome relativo que, nessa frase aí, é consumidor. Aqui embaixo você tem
dano ao meio ambiente pela poluição do solo e das águas, que prejudica das minhocas aos peixes. Então, o que prejudica das minhocas aos peixes? É a poluição do solo e das águas. Ó, não é só a poluição do solo e não é só a poluição das águas. São os dois elementos juntos. Então, a resposta aqui, ó, o referente do pronome que, nessa frase aqui, é poluição do solo e das águas. É isso aqui que está prejudicando as minhocas, os peixes e tudo mais. Questão 2. Poderíamos substituir os pronomes destacados por outros pronomes relativos? Como ficariam as frases? Sim, nós podemos substituir o pronome relativo que por outros sem mudar o sentido das frases. Essas frases poderiam ficar assim, ó, fazendo a substituição. A primeira: dano à saúde do trabalhador rural, o qual, em geral, reticências aqui, porque a gente não precisa colocar a frase inteira, até porque senão não vai caber. A segunda frase ficaria assim, ó: dano à saúde do consumidor, o qual ingere reticências. E a terceira frase ficaria assim, ó: pela poluição do solo e das águas, a qual prejudica reticências. Esse termo aqui, ó, a qual, está concordando, está combinando com a palavra poluição. Por isso que ficou no feminino singular, porque a palavra poluição também está no feminino singular. Então, o pronome relativo tem que combinar, concordar com o seu referente, tá certo? Então, ficaria assim fazendo a substituição do que por outro pronome relativo. Questão 3. Os pronomes relativos destacados fazem referência a um conjunto de elementos que fazem parte da cadeia produtiva dos alimentos. Qual seria o papel e a importância de cada um desses elementos? Então é o seguinte, o trabalhador rural, esse elemento aqui, ó, trabalhador rural, o papel dele é cultivar a terra, plantar os alimentos. E ele é importante para garantir que haja alimentos para a população. O elemento consumidor tem o papel de comprar os produtos cultivados na terra. E ele é importante porque fornece o pagamento para que o trabalhador rural receba seu salário. O elemento solo tem o papel de receber o plantio e a importância porque sem o solo fértil não tem como plantar. E o elemento água tem o papel de irrigar as plantações e a importância: nenhuma planta sobrevive sem água. Atividade 2. Vamos continuar falando sobre pronomes relativos. Aí você vai fazer a leitura desse texto aqui, mas as perguntas não são de interpretação. As perguntas são sobre os pronomes relativos que apareceram nesse texto. Aí vem a pergunta: preencha o quadro indicando o pronome, se ele é variável ou invariável e a quem ele se refere dentro desse texto aí, né? Essa questão de ser variável ou invariável é o seguinte, é se o pronome ele pode ir para o singular ou para o plural, ou se ele pode ficar feminino ou masculino, dependendo da palavra a qual ele se refere. No caso desses pronomes aqui, que estão grifados nesse texto, que são os pronomes que a gente tem que analisar, eles não mudam do plural para o singular, do feminino para o masculino, dependendo do elemento ao qual ele se refere, não. Eles sempre continuam desse mesmo jeito aqui, eles não têm variação. Então, os pronomes são esses aqui, ó. É que, quem e que, igual tá lá no texto, né, nessa ordem. Todos eles são invariáveis, né? Então, ó, o que é invariável e assim por diante. E aí você vai colocar, de acordo com o texto, qual que é o referente de cada um desses pronomes. Então, o primeiro que, ele se refere a momento, o segundo se refere a indivíduos. Você pode ver que aqui, ó, o referente está no plural, mas o pronome continuou sendo o mesmo, continuou sendo o que. O terceiro pronome que se refere a participantes. O pronome quem se refere a Michael e Asa. E o último pronome que se refere a pessoas. Então, o seu quadro vai ficar desse jeito aqui. Próxima questão. Leia as informações abaixo sobre os modalizadores discursivos. Então, você vai ler esse textinho aqui, ó, informativo, que está explicando e dando alguns exemplos sobre o que são os modalizadores discursivos. Modalizadores discursivos são palavras ou expressões que a gente coloca dentro do texto que vão expressar as nossas intenções, os nossos objetivos.
Por exemplo, quando você fala assim, ó, é certo que a sua intenção é passar a ideia de certeza. Já quando você usa o termo talvez, a sua intenção é a de passar o sentido de possibilidade. E aqui são colocados outros exemplos de modalizadores discursivos. Você tem que lembrar que os modalizadores discursivos expressam as intenções comunicativas do autor. Aí vem esse texto aqui, ó, no qual foram apresentados alguns modalizadores discursivos, esses que estão destacados aqui para vocês. Então, vocês vão fazer a leitura desse texto e depois vão preencher esses quadros aqui, ó. Então, foram colocados aqui os modalizadores discursivos que apareceram dentro desse texto. E aqui na frente você vai colocar qual que é a intenção, a classificação, o efeito de sentido que é passado dentro do texto a partir do uso de cada um desses modalizadores discursivos aqui. Então, quando você usa inevitavelmente dentro do texto, passou a ideia de certeza. Inicialmente, passou a ideia de análise, segundo a minha interpretação. Se por um lado, passou a ideia de suposição. Certamente, ideia de certeza. Efetivamente, ideia de certeza também. E vergonhosamente, passou a ideia de julgamento. Então, isso aqui é segundo a minha interpretação, segundo a leitura que eu fiz, essas são as ideias, os efeitos de sentido criados a partir do uso dessas expressões aqui. E a questão 2 está perguntando o seguinte: qual a importância dos modalizadores para este texto? Eles são importantes para explicar as intenções comunicativas do autor. Aqui na semana 4, você vai começar fazendo a leitura desse texto informativo que explica o que é e quais que são as características, qual que é a estrutura desse gênero textual aqui, ó, o artigo de opinião. Basicamente, o artigo de opinião é um texto no qual a pessoa vai defender a sua opinião sobre um determinado assunto. Esse texto, ele tem uma estrutura básica que é a seguinte: primeiro você coloca a introdução, na qual você apresenta a sua tese, a sua opinião sobre o assunto, a opinião que você vai defender sobre aquele assunto. Depois você vai colocar no desenvolvimento, que podem ser 1 ou 2 parágrafos, a argumentação, que são as justificativas, as explicações que vão comprovar que a sua tese, que a sua opinião está correta. E no último parágrafo, você coloca a conclusão, na qual você retoma as ideias principais, você faz uma síntese, um resumo do que foi o seu texto, qual foi a sua tese, por que ela está correta, e também é comum serem apresentadas algumas possíveis soluções para essa questão. Aqui na primeira questão, está pedindo para você escolher um desses temas aqui, porque você vai produzir um artigo de opinião. Então, você tem Vidas Negras Importam, o movimento que mexeu com o mundo. Você tem a onda das fake news e a influência dela na sociedade. E também tem o impacto da pandemia na vida dos brasileiros. Você vai escolher um desses assuntos aqui para criar o seu artigo de opinião. Eu escolhi o Vidas Negras Importam, o movimento que mexeu com o mundo, para fazer o texto aqui de exemplo para vocês. E aqui na questão 2 é a proposta de produção de texto, né? Você vai escrever o seu artigo de opinião com base no assunto que você escolheu. Eu fiz aqui o meu exemplo, mas ele é o meu exemplo, não é para você copiar o meu texto, não. É só para você entender mais ou menos como que é a linguagem, qual que é a estrutura dos parágrafos e para você se inspirar, para você criar o seu próprio texto. Não necessariamente você tem que copiar o meu texto, não, até porque ele é muito grande, né? Eu acho que ele não vai nem caber aí nas linhas do seu pet. Não! Mas aqui eu fiz esse exemplo que é para explicar como que eu crio os meus artigos de opinião. Basicamente, todos eles seguem a mesma estrutura. No primeiro parágrafo, eu explico qual que é o problema. No segundo parágrafo, eu explico por que que isso é um problema, qual que é a origem desse problema. No terceiro parágrafo, eu explico por que que esse problema continua insistindo. O que que contribui para esse problema não acabar? O que que está fazendo esse problema persistir? E no último parágrafo, eu coloco qual que seria a solução ou quais que seriam as possíveis soluções para esse problema, para essa questão. Então, vou fazer a leitura aqui do meu texto.
Vidas negras importam. É o slogan de uma campanha antirracismo iniciada depois que um homem negro foi morto pela polícia nos Estados Unidos. Esse fato desencadeou comoção também aqui no Brasil. Porém, algumas pessoas levantaram o questionamento de que não são só as vidas negras que importam, mas sim todas as vidas. Embora isso seja verdade, são as vidas negras que têm sido muito mais desvalorizadas, subjugadas, marginalizadas, perdidas ao longo da história brasileira. É o que mostram os dados divulgados em 2017, que demonstram que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado e de que cada 100 pessoas assassinadas no Brasil, 71 são negras. Nesse contexto, a reflexão proposta pela frase "vidas negras importam" é pertinente, importante e urgente. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão, e a maneira com que isso foi feito, sem nenhuma medida de inserção dos ex-escravizados na sociedade, promoveu a marginalização das pessoas negras. Com isso, os negros se tornaram mais vulneráveis à desigualdade, à pobreza, à baixa escolaridade, ao subemprego e à violência, contexto que ainda faz parte da realidade brasileira atualmente. Então, eu expliquei aqui que as origens desse problema, né, das vidas negras não estarem sendo muito importantes aí na nossa sociedade, a origem disso é histórica, é pelo fato do Brasil ter sido escravocrata, e quando isso acabou, não ter tido nenhum apoio aos ex-escravizados e assim por diante. Agora eu vou explicar por que esse problema ainda existe, por que ele não acabou, por que ele continua existindo. Ondas de comoção e discussão sobre a questão racial são comuns quando a mídia noticia algum fato chocante sobre o assunto, como, por exemplo, um caso de racismo flagrado por câmeras de celulares, ou quando uma criança negra é morta por uma bala perdida durante uma ação policial. Porém, passada a comoção inicial, o assunto perde espaço. Não existe uma efetiva e constante discussão sobre medidas afirmativas que possam beneficiar a população negra, através da igualdade social, valorização cultural, acesso à educação de qualidade, capacitação profissional, etc. Agora, na conclusão, eu vou colocar aqui algumas possíveis soluções para a questão. Portanto, ainda que todas as vidas importem, são as vidas negras que têm sido mais perdidas, desperdiçadas, desvalorizadas ao longo dos tempos. O Brasil tem essa dívida histórica com a população negra, que foi abandonada enquanto uma elite branca enriquecia. Sendo assim, já está mais do que na hora de toda a sociedade discutir o que deve ser feito para reverter esse quadro. Mas essa luta não deve se restringir a postagens e hashtags em redes sociais. Ela deve acontecer nas várias esferas da sociedade: congresso, escolas, associações, grupos comunitários, veículos de mídia, etc. A questão racial não deve ganhar espaço apenas quando algum negro se torna vítima. Isso deve ocorrer antes que mais negros se tornem vítimas. Então, esse foi o meu exemplo, né, de texto argumentativo. É só você se inspirar aqui no meu que você vai conseguir fazer o seu, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse exemplo aí que eu dei, dessas explicações que eu passei para vocês. O artigo de opinião realmente não é um texto muito fácil de escrever, não. Dependendo do tema que você escolher aí, vai ser necessário você fazer algumas leituras, né? Você pesquisar alguma coisa aí na internet para você poder formar a sua opinião a respeito, né?